Bom dia, eu sou Querubina, representante do grupo de idosos, que é composto por Alba, Ana Carine, Jeânia, Maria Gorete e eu. Para começar a falar, eu gostaria de fazer primeiro um contexto de que idoso nós estamos falando. Falar um pouquinho do perfil dele e de qual o comportamento, para poder entender qual foi o encaminhamento que nós fizemos enquanto proposta de trabalho. Este idoso tem 77 anos, tem o diagnóstico de diabetes, a partir dos 40 anos, tem um problema de locomoção devido a uma amputação que ele teve de alguns dedos dos pés. Ele foi internado por 15 dias, em função de fazer um exame de angioplastia, porém, esse hospital onde ele ficou, fica a mais de 200 quilômetros de onde ele vive, certo? E o pior de tudo, que ainda este idoso, por estes 15 dias que ficou lá, não fez o exame. Outra característica de perfil que ele tem é uma perda de autonomia e a perda de identidade em função deste contexto de diagnóstico de saúde. E quais são os comportamentos que ele apresentou? Ele apresentou muita irritabilidade, medo de aceitação dessa doença, o isolamento social, ele se recusava terminantemente tomar a medicação, não gostava do alimento, ele tinha muitos abalos emocionais, ele quis desistir e ainda está em processo de querer desistir deste tratamento, né? E extremamente desmotivado para a vida. Bom, frente a este contexto, a pergunta que nos surge como problema é: perder o sentido da vida é responsabilidade do idoso? Nós entendemos que não. Nós entendemos que, para a solução dessa situação, poderíamos trabalhar em 3 eixos. Eixo de um trabalho dentro do hospital multidisciplinar, família e brinquedoteca com brinquedistas. Quando a gente fala aqui de uma equipe multidisciplinar, nós estamos pensando no acolhimento e numa escuta afetiva. Quem poderia fazer isso, na realidade? O psicólogo, por exemplo, o assistente social, poderia fazer essa sondagem, tanto do idoso como da família, para poder também entender um pouco mais este contexto. Poderia estar orientando a questão da doença, quais são os sintomas, quais são os recursos que existem, enfim, poderia dar uma orientação mais geral, até especificamente voltada à questão da doença em si. Outro profissional que também consideramos importante para se fazer este elo entre essa equipe multidisciplinar seria o enfermeiro, que ele poderia ter estes dados, essas informações e juntar e discutir e conversar com a equipe que atuará com este idoso. Pois bem, outro profissional que também se faz importante é o brinquedista neste trabalho. Por quê? Porque ele é responsável, na realidade, por observar, a partir de suas fichas de observação, as necessidades desse idoso, conhecer um pouco mais do interesse deles, quais são as características que ele tem enquanto questões emocionais, físicas, poder levantar estes dados para propor uma atividade planejada a partir deste contexto, pensar numa situação de como poderia ser organizado uma brinquedoteca, se ela fixa, quais são as características que poderiam ser respeitadas desse idoso e levar para esse idoso, como, por exemplo, atividades, histórias, jogos, sarau, enfim.
respeitando as características daquele idoso, ou, ao mesmo tempo, poderia-se ter um espaço itinerante que atendesse os idosos que estivessem acamados, por exemplo, né? Outra característica que é bastante importante do brinquedista, enquanto sua função, é o olhar que ele tem de ter com relação à questão de como eu posso apresentar programações, palestras que integrem tanto o trabalho do pessoal, da equipe hospitalar, como quem vem participar, vem utilizar aquele trabalho do hospital, né? E consideramos também, por fim, da brinquedista, a comunicação dela, o diálogo dela com a equipe multidisciplinar ajudaria e ajuda, na realidade, este contexto de análise, vamos pensar, de humanização do trabalho junto a este idoso. Para isso, o que nós estamos entendendo? Que este trabalho poderia beneficiar, por exemplo, a socialização entre os pacientes, entre famílias, entre os próprios usuários como um todo, com a equipe multidisciplinar, poderia resgatar sua autoestima, autovalorização, a questão da autoconfiança, da qualidade de vida. Quando nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de qualidade de vida tanto do idoso, como do profissional, da equipe multidisciplinar, como também da família. Estamos falando que este tipo de trabalho poderia também construir um vínculo de amizade com essa equipe multidisciplinar, poderia trazer uma cooperação, na realidade, na forma de tratamento, porque se traz uma humanização, uma leveza nas relações, um respeito pelo idoso, não é, como um todo. Se traria também uma maior velocidade de pessoas que estariam sendo deshospitalizadas. Então, assim, tendo uma maior rotatividade do uso daquele espaço hospitalar, podendo ter mais parcerias e maior rentabilidade também e visibilidade da saúde do hospital como um todo. O que nós observamos, por fim, é que esta proposta que nós fizemos beneficiaria não só o idoso, beneficiaria o idoso, a família, a equipe multidisciplinar e a própria instituição hospitalar. Quando nós falamos do tripé, nós falamos da leveza, da humanização, da aproximação que se traria para este idoso. E quanto instituição, se traria uma articulação, uma agilização muito mais rápida do que se trabalhando de uma forma fragmentada. Então, a integração deste trabalho, esse trabalho em rede, com certeza, nós entendemos, facilitaria todo o trabalho e daria uma qualidade no atendimento ao idoso. Assim termina a nossa proposta. Muito obrigada.